Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 4. O que a justiça significa. Não há outra palavra na Bíblia ou na teologia que seja menos compreendida e apreciada do que esta palavra, justiça. Contudo, nela está envolvido tudo pelo que a humanidade tem ansiado. Esta coisa que a justiça dá ao homem é mãe de todas as religiões humanas. As grosseiras religiões imorais do paganismo, bem como as refinadas religiões filosóficas dos dias modernos, são todas filhas do desejo do homem de obter as coisas que a justiça lhe dá. A justiça restaura ao homem tudo o que ele perdeu na queda, dando-lhe um novo relacionamento como filho, com todos os privilégios. Vamos observar apenas algumas das muitas coisas que a justiça nos dá, como revelado na obra consumada de Cristo. Nossa posição é restaurada. A justiça vem até nós na nova criação. Ela restaura nossa posição perante Deus e tira a velha consciência de pecado, a qual nos tem mutilado e privado de toda iniciativa, confiança e certeza espiritual na sua presença. A justiça restaura o homem à sua posição diante do Pai, ao mesmo patamar que Jesus desfrutava em sua caminhada terrena. Lembre-se da intrepidez de Jesus na presença do Pai e de sua intrepidez diante de Satanás. Ele sabia que tinha direitos na presença de Deus, sabia que era dominador sobre Satanás e todas as suas forças. Lembre-se de como ele esteve destemidamente na tempestade e que, como um soberano absoluto, governava sobre as leis da natureza. Ele não teve medo de dizer ao morto Lázaro, até mesmo na presença de um grande número de pessoas: venha para fora. Ele não tinha nenhum senso de inferioridade na presença da morte ou doença. Não tinha medo de falar aos aleijados e ordenar que ficassem sãos. A justiça tem autoridade. A questão é: Deus teria restaurado a justiça ao homem? Esta é a razão pela qual estamos escrevendo este pequeno livro. Estamos tentando responder o velho questionamento de todas as épocas. A comunhão é restaurada. A justiça restaura ao homem a comunhão perdida. Vemos a comunhão ilustrada na vida de Jesus. Ele se aproximava do Pai com a mesma liberdade com que uma criança se aproxima dos seus. Se dirigia ao Pai com familiaridade e simplicidade, assim como uma criança se aproxima de seu pai. Jesus desfrutou de uma comunhão singular. Não havia nenhum senso de culpa, nenhum senso de pecado, nenhum senso de condenação no seu espírito. Hoje nossos corações perguntam: poderia Deus restaurar tal justiça ao homem? Cremos que sim. Cremos que a obra consumada de Cristo nos garante isso. Jesus também não tinha nenhum senso de falta. Quando precisou de recursos para pagar imposto, mandou Pedro ir pescar um peixe em cuja boca encontraria dinheiro. Noutra ocasião, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 3 peixinhos que lhe haviam entregado. Ele abençoou o pão e o partiu. A multidão foi então alimentada e ainda sobraram 12 fartos cestos. Ele não tinha nenhum senso de falta de dinheiro, de falta de amor, conhecimento ou de capacidade em coisa alguma. Ele não tinha nenhum senso de consciência de pecado, não tinha nenhum complexo de inferioridade. Essa justiça que Jesus tinha lhe concedia a mais doce e perfeita comunhão com o Pai. A fé é restaurada. A justiça restaura ao homem a fé outrora perdida. Se você deseja ver isso ilustradamente,
Vá às cidades e veja os grupos reunidos, a fim de ouvir homens e mulheres falando sobre psicanálise ou, em outras palavras, sobre como obterem fé em si mesmos, para que se tornem senhores sobre os outros que não têm acreditado em si mesmos. Jesus não precisava disso. Ele cria em si mesmo, ele cria na sua missão, cria em seu Pai e creu na humanidade. Se você deseja ver a necessidade da justiça ser restaurada, vá às nossas igrejas e veja a completa falta de fé do grande corpo da cristandade. Eles são como Tomé, que disse: "Não crerei até que ponha meu dedo no sinal dos cravos em sua mão e ponha minha mão no seu lado." A fé de Tomé, como a do cristianismo moderno, era a fé do conhecimento que vem pelos sentidos físicos. É a fé no que se pode ver, ouvir ou sentir. Esta é a razão pela qual alguns dos movimentos modernos, que têm tantas demonstrações físicas, têm desafiado a fé de multidões. Esta é a fé do conhecimento pelos sentidos. A paz é restaurada. Somente quando a justiça é restaurada, a paz pode ser restaurada. A justiça restaura nossa paz com Deus. O indivíduo é como a multidão, e a multidão é como a nação, agitada, sem descanso, sem nenhuma paz ou quietude. Isaías 57, 20 e 21 diz: "Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz." O senso de falta, de culpa, de necessidade, a consciência de fardos e das contas não pagas enchem o coração de ansiedade e desassossego. A justiça, porém, restaura a quietude e o descanso ao espírito. Não ficamos mais com medo das contas ou quaisquer circunstâncias. A fé se levanta inconscientemente e nós encaramos as mais adversas condições com um senso de superioridade. Somos senhores. Não há nada que o homem precise mais hoje do que um senso de justiça. A liberdade é restaurada. A justiça não somente restaura a paz, mas dá ao homem aquilo pelo qual o coração humano tem buscado e lutado no decorrer das eras: a liberdade. A maior liberdade não é a liberdade política, da preocupação com as finanças ou até mesmo com o desconforto físico, mas é a liberdade da consciência de pecado. A justiça restaura a liberdade ao homem, o mesmo tipo de liberdade que Jesus teve, o tipo de liberdade que a humanidade tem desejado acima de qualquer outra coisa. É a liberdade em Cristo, liberdade do medo de Satanás, liberdade do medo do homem, porque confiamos em Deus de todo o nosso coração. Não nos apoiamos sobre o nosso próprio entendimento. Não somos importunados ou abatidos pelo conhecimento que vem pelos sentidos ou pelas circunstâncias. Nós nos firmamos na doce e maravilhosa consciência de que nosso Pai é maior que tudo e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A filiação é dada. A justiça nos confere a mais doce consciência dos privilégios da filiação. Deus é nosso Pai, somos seus filhos e, portanto, estamos em sua família. Conhecemos nosso Pai, Ele nos ama e nós o amamos. A justiça nos restaura a alegria, a indescritível alegria da comunhão com o céu em termos de igualdade. Não somos servos, não somos pecadores, somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.